Bom dia, queridos, sejam bem-vindos. Vocês estão me ouvindo bem? Grata, Vicente. Vamos fazer a nossa prece para começar a nossa conversa, de hoje. Quem se sentir confortável, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos conectar com a espiritualidade amiga. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre amigo, companheiro de todas as horas, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Seu nome, para que possamos refletir, Senhor, nos Seus ensinamentos, para que possamos absorver em nossa prática cotidiana tudo aquilo que Vós nos deixou e que possamos, Senhor, nos transformarmos em pessoas melhores. Rogamos aos espíritos amigos que visitem os lares aqui representados, que possam levar luz, amor, conforto e bálsamo a todas as aflições. Fique conosco, Senhor, nos ampare, nos proteja e nos fortaleça, não só hoje, mas agora e por todo sempre. Que assim possa ser. Bom dia mais uma vez a quem está chegando ainda, a quem está chegando agora. E hoje nós vamos conversar. O tema da nossa conversa de hoje é bem-aventurados os que são misericordiosos. Sempre eu fico naquele impasse, Qual o tema, qual o assunto que a gente vai trazer, o que a gente vai poder discutir. E enquanto eu estava, nessa busca de um tema para a nossa conversa de hoje, eis que uma amiga muito querida me envia por WhatsApp, do nada, aspas, um texto, um relato, um depoimento do padre Marcelo, do padre Fábio de Mello, E esse foi, então, a motivação do nosso tema, da nossa reflexão, desta manhã. Obviamente que eu fui pesquisar para saber da veracidade, daquele texto. Em tempos de fake news, a gente tem que checar 1000 vezes as informações antes da gente fazer qualquer comentário ou divulgação a respeito do tema e da matéria, E nessa oportunidade de pesquisa, eu encontrei não apenas o relato, como o vídeo do relato e várias outras matérias e entrevistas e reportagens a respeito do assunto, Então, esse depoimento aconteceu no ano de 2015 e ele falava, lá na Canção Nova, para aproximadamente 1000 pessoas, fora os telespectadores que viam, via transmissão de televisão. Esse relato, que a gente vai ver agora, foi a motivação base para nossa reflexão. Só isso, tá? Então vamos ao relato. Aí o padre Fábio de Mello fala o seguinte: semana passada eu vivi uma situação. A Alcione, cantora, me convidou para estar no aniversário dela lá na quadra da Mangueira.
Fiquei lá por 1 hora mais ou menos. Mas o que me chamou a atenção foi um travesti que estava lá. Posso confessar uma coisa para vocês? Quando eu vi, ele estava olhando para mim. E o engraçado que, o curioso, né, nem é engraçado, que durante o vídeo que ele relata isso, né, que o que chamou atenção era o travesti, que ele estava olhando, as pessoas riam como se tivesse um show de comédia. Ele estava olhando para mim. E olha que eu não sei ficar sem graça. Mas sabe o que me ocorreu? Vou confessar publicamente a minha hipocrisia. Meu Deus do céu! Se esse rapaz pedir para tirar uma foto comigo, como que eu vou reagir? Independente de qualquer julgamento, estou confessando a hipocrisia do meu coração naquela hora. Muitas pessoas começaram a se encorajar para tirar foto comigo. E ele, lá do fundo, olhando. Quando de repente, eu só vi a sombra dele na minha direção e o meu preconceito, o medo de me expor, tudo vindo à tona. Que coisa horrorosa isso em nós, como se eu fosse melhor. Isso é mesquinho, é vergonhoso o que eu estou dizendo para vocês. Aí ele veio com um vestido longo e falou para mim: o senhor costuma tirar foto com pecadoras? E eu percebi que tinha uma ironia ali e respondi: mas é claro. E abracei ele e tiramos a foto. Antes de sair, ele disse: eu não acredito que o senhor permitiu. E os olhos dele estavam emocionados. Assim que ele saiu, Maria Helena, a irmã de Alcione, me contou a história. Ela disse que ele mora na Lapa e criou um grupo que alimenta e recolhe todos os miseráveis daquela região. Ele dá banho, alimenta, não tem nojo de ninguém e faz de tudo para aquela pessoa retornar à vida. E não é só isso. Ele torna-se uma espécie de vigilante, protegendo os moradores. Quando ela me contou aquela história, eu comecei a unir as coisas dentro de mim. Eu não entro no mérito da questão da vida que ele leva. Vamos deixar que Deus faça isso. Não sou síndico da eternidade. Agora, é um tapa na cara da gente, é. Aquele que você enxerga e que naturalmente provoca um desconforto por ser tão diferente de nós, não sabemos quantas coroas da dignidade foram recolocadas na vida daquela pessoa quando ela alimenta o próximo. Você é cristão e nem sempre está disposto a cuidar de quem está doente, colocar dentro da sua casa e dar de comer. Não cabe nenhum julgamento do lado de lá, cabe aqui. Quando Deus coloca essas pessoas diante de nós, é para desmoronar os castelos de ilusão que nós criamos dentro. Como se o nosso cristianismo tivesse pronto. Como se nós já tivéssemos chegado a um estágio dessa santidade que Deus nos convida. Não, eu ainda me envergonho dos que são diferentes de mim. Eu ainda tenho medo de ir ao encontro daqueles que precisam de mim. E a palavra de Paulo é dura. A missão de vocês é junto daqueles que estão necessitados. Quer dizer, é uma tremenda reflexão, né, esse depoimento do padre Fábio de Mello, né, que ele se viu fragilizado diante dos conceitos e preconceitos, né, que nos são impostos. Em outras entrevistas, né, que eu pude pesquisar, algum tempo depois, o padre reconhece, né, ele diz que o desconforto que ele sentiu naquele momento, né, que ele se envergonhava daquela situação de desconforto e de preconceito que ele elaborou na sua mais profunda intimidade naquele momento, né, e que aquilo que ele sentiu naquele momento
não era nada daquilo que ele compreende do Evangelho de Jesus. Estava totalmente fora do entendimento que ele tem do Evangelho, aquela sua atitude naquele momento, naquela situação, né? Que Jesus, ele não se sentia melhor do que ninguém, né? Que muito pelo contrário, ele sempre acolheu a todos aqueles que se aproximavam dele, né? Independente de qualquer situação vivenciada, né? De qualquer postura na vida, de qualquer conduta, né? E que na realidade Jesus optou sempre por estar perto daqueles que nós naturalmente rejeitaríamos, né? Porque Jesus andava com as prostitutas, né? Com os ladrões e uma infinidade de outras pessoas com características diferentes, né? Sem fazer qualquer tipo, né? De discriminação, de exclusão, muito ao contrário, né? Sempre acolhendo aqueles que perto dele chegavam, né? E ele comenta também que esse desconforto, que um turbilhão de coisas passou pela cabeça dele nesse momento, né? E que o desconforto também, ele era fruto, né, das possíveis polêmicas que poderiam surgir a partir da foto que ele pudesse vir a tirar com aquela pessoa, né, que via em busca dele para registrar aquele momento de encontro, né? E que ele imaginava que quantas críticas ele poderia receber ao longo da semana, né, das mídias, das redes sociais, pelo simples fato daquela foto, né, que ele tiraria, ou possivelmente, né, como na realidade tirou, e o que isso poderia gerar para ele. Então isso fez tudo levou a esses preconceitos, a esses sentimentos de censura, né, de julgamento, de não acolhimento, de rechação, de ser rechaçado, né, todas as consequências que poderia sofrer pelo olhar dos outros naquele momento. Quais, né, as opiniões das pessoas, né, poderiam gerar esse desconforto maior e essa falta de tranquilidade no decorrer da semana sobre a sua vida. Aí ele foi no programa da Eliana, e o repórter foi às ruas com a foto do padre com a Luana, né? Que ele tirou lá na quadra da Mangueira. E ele começou o repórter começou a apresentar a foto aos transeuntes para ver qual é a opinião que seria emitida pelas pessoas naquele momento, porque nós estamos cheios de opiniões, né? A gente saca de opiniões dos temas mais variados, qualquer tema a gente sempre tem uma opinião para dar, né? Aí, a primeira pessoa que foi entrevistada, uma senhora, ao ver a foto, ela falou assim: ah, que ridículo! Com tanta coisa para tirar foto, vai tirar logo com quem? Depois, um senhor falou assim: eu acho que um padre tem que ser uma pessoa mais reservada. É uma coisa que cai no mundo. E ele deve ficar fora do mundo e não no mundo. Depois uma senhora falou assim: eu não vejo nada demais. E uma outra falou assim: Jesus não era amigo de Madalena? Inclusive livrou-a do apedrejamento? Não vejo nenhum problema. Quer dizer, a gente vê que as pessoas, durante a entrevista, né, com essas pessoas, a gente via o olhar de desdém, né, o olhar de pouco caso, o olhar de censura. Tudo isso que o padre já previa que poderia acontecer, né? E tivemos 2 exceções, né, que não viram nada demais e até fizeram uma conexão com a própria conduta do Cristo diante das pessoas, né, que para a época eram vistas, né, como pessoas de má índole, pessoas, né, que deveriam ficar à parte da sociedade, não agregada, né, nas comunidades. Então, depois, a equipe do programa também foi à comunidade onde ela desenvolvia um projeto social, né, que era lá na Lapa, de acolhimento. Não apenas as pessoas transexuais, como também a comunidade de modo geral, os moradores de rua, né, outras pessoas que batiam sua porta. Ela fornecia sacolões, né, cestas básicas para uma grande quantidade de famílias. Ela promovia festas infantis para as crianças. Então, era um projeto social que não visava apenas a comunidade transexual,
mas também a quem viesse em busca de auxílio. E teve um depoimento, né, que chamou muita atenção de uma assistida, que ela falou o seguinte: para mim, ela é uma mãe, a Luana, né? Ajuda muito os meus netos e me ajuda. Todo mês dá minhas comprinhas. Quando eu preciso, vem aqui e ela me socorre. É Deus no céu e ela na terra para mim. Quer dizer, as pessoas muitas vezes não se permitem conhecer, né, profundamente as situações, né? Já utilizam-se dos seus conceitos, muitas vezes equivocados, né, dos seus preconceitos, e se acham no direito de fato, né, de estar julgando as pessoas apenas pela conduta, conduta mesmo assim, sem conhecimento de causa, né? Mas daquela situação que grita aos olhos, né? E esse não acolhimento do diferente, né? Então, o padre reconhece essa possibilidade dessa censura. E, ao mesmo tempo, também ele reconhece a sua ignorância na forma como ele, ignorância no sentido de desconhecimento, né? Da forma como ele na época da pregação, né? Como ele se dirigiu a Luana, né? Que ele falava ele, né? O rapaz, se esse rapaz vier tirar uma foto comigo, né? E, na realidade, depois ele acaba, o padre, né, se tornando amigo da Luana, auxiliava no projeto social dela e diz que ela buscava muito o auxílio dele em busca de medicamento, né, de primeiros socorros, de curativos, né, que ela prestava esse serviço a esses moradores de rua, essas pessoas que viviam em situação de rua, né, que necessitava desse amparo, que não encontrava amparo onde deveria ter, né, que era no poder público. Então, ele diz ainda, o padre, que essa situação, né, de desconforto, esse encontro que ele teve com Luana, lhe proporcionou uma reflexão bem profunda, no sentido de, enquanto cristão, o que eu alcancei de Jesus para ser padre? Para quem quer que seja que a mim se aproxime. Então, esse encontro causou, né, essa reflexão nele. O que ele, né, compreende de Jesus, o que ele já conquistou de Jesus para prestar esse serviço, né, para aqueles que o buscam. Será que deve haver um tratamento diferenciado para as pessoas, né, um acolhimento para uns, né, e um não acolhimento para outros? Essa será que era a proposta, né, do ensinamento do Cristo, que deixou esse legado para nós há mais de 2000 anos? Aí a gente aproveita, né, dessa reflexão muito oportuna, né, do padre Fábio de Mello, e a gente traz para o nosso entendimento, né, e pergunta, e nós, né, enquanto espíritas, que temos Jesus como nosso modelo a ser copiado, o nosso guia, né, a ser seguido, o quanto, né, nós estamos de fato copiando e seguindo o modelo dele, né? Será que em determinadas situações nós paramos para pensar como Jesus agiria nessa situação, né? Porque ele nos orientou para sermos misericordiosos, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, quando trata desse tema, quando fala, né, bem-aventurados os que são misericordiosos, a gente vê dentro dessa temática a tratativa do perdão, a gente vê a tratativa do não julgamento, a gente vê também a tratativa da indulgência, né? Essas três virtudes, né, que estão dentro do conceito de caridade pelo entendimento do Cristo, né? Qual é o conceito de caridade pelo entendimento do Cristo, trazida na questão 886 do Livro dos Espíritos, né? Caridade né, benevolência, ou seja, que sejamos bons, que sejamos empáticos, que sejamos altruístas para com todos. Benevolência para com todos. Indulgência, né, tolerância, compreensão para as imperfeições alheias. E perdão
as ofensas. Então, se a gente entende que fora da caridade não há salvação, então essas 3 virtudes a gente precisa cultivar, né? A benevolência, né? O não julgamento e o perdão, né? E essas 3 virtudes, né? Nós sabemos que nós, enquanto espíritos imperfeitos, ainda temos muito a elaborar, a trabalhar, a burilar na construção dessas virtudes, né? Mas o importante é a gente fazer essa autoanálise, essa autocrítica e buscar o autoconhecimento para que possamos nos entender como espíritos imperfeitos, sim, mas um espírito em busca da perfeição, né? Daquele que luta diariamente contra as más inclinações, contra as fragilidades morais, para que possamos, né, estar sempre nesse processo, nessa marcha contínua do progresso, que esse é o nosso entendimento também, né? Imprimindo, né, o esforço e a vontade, que são 2 coisas também que a gente tem que estar sempre lembrando, que não basta ter vontade, a gente tem que se esforçar para tal, né, para estar desenvolvendo e crescendo, né, enquanto espírito imortal. Então, quando a gente fala, né, do não julgamento, né, isso é um tema de suma importância para nós, principalmente nos dias atuais, né, porque a gente sempre tem uma opinião formada sobre tudo, né? Raul Seixas dizia que a gente preferia ser uma metamorfose ambulante do que ter sempre uma opinião formada sobre tudo. Mas a gente tem sempre uma opinião formada sobre tudo, né? Se a gente for parar para ler comentários em redes sociais, a gente vai ver que todo mundo domina todas as áreas e os julgamentos e as sentenças são bem fortes, né? Então, quando a gente ouve falar, né, esse ensinamento do Cristo, né, da gente não julgar, a gente logo lembra, né, das nossas relações cotidianas. Porque ao lermos, ao ouvirmos, ao presenciarmos alguma situação, meio que automaticamente a gente já está oferecendo nosso parecer. A gente está oferecendo nossa opinião, a gente está oferecendo nosso juízo de valor, né, de forma gratuita e involuntária, sem ninguém perguntar nada, a gente já está oferecendo, né? E quem somos nós, né, para estar oferecendo esse serviço ou desserviço, né, dessa forma? Aí será que a gente para pensar que o Cristo falou, né, não julgueis, que sereis julgados na mesma proporção que fores que julgardes, né? Então esse resultado dessas nossas expressões, dessas nossas opiniões, como que elas surgem? Como que elas foram construídas? Né? Elas foram construídas ao longo da nossa existência. Como? Nas relações com as pessoas com as quais nos educaram, né? Com os valores, com as formas, com as oportunidades, né? Com as instituições que nós tivemos oportunidade de ter experiências, né? Com acesso ou não à instrução formal, com os livros que nós lemos, com os filmes que nós assistimos, né? Com as músicas que nós ouvimos, com todo com tudo que nos cerca, né? Com as nossas relações sociais. Né? Então, quando nós temos uma determinada opinião sobre alguma coisa e que a gente julga como correta, né? Determinado, e outra pessoa pode ter uma opinião totalmente diferente da nossa, a gente tem que parar um pouco e pensar, gente, mas primeiro, que ninguém é obrigado a pensar como o outro, né? A gente tem que respeitar a opinião do outro, porque o outro não teve acesso às mesmas coisas que eu tive acesso, não teve acesso às mesmas pessoas com as quais eu convivi, não teve acesso às mesmas leituras, não teve acesso às mesmas oportunidades de instrução formal, não teve acesso a uma infinidade de outras coisas. E a gente tem que levar em consideração também, não apenas ao nosso momento agora, nessa encarnação, né, mas todas as informações, né, e todos os valores, né, todo aquele arcabouço que veio construído nas nossas vivências anteriores, que de uma forma ou de outra elas ficam latentes no nosso ser e ficam guardadinhos lá, que nos auxilia a formar a nossa personalidade e o nosso entendimento da vida de hoje, né? Então, quando a gente pensa, né, desses nossos conceitos ou esses nossos preconceitos que foram nos passados, né, durante toda a nossa existência, que ensina, isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso é bonito, isso é feio, né? Isso tudo fica armazenado dentro de nós e ajuda a formar o nosso caráter e a nossa opinião, né? Os nossos conceitos e os nossos preconceitos sobre o mundo. Então nós somos esse resultado de tudo isso.
Inclusive, muitas vezes, nós nem questionamos determinadas opiniões que nós temos, né? Simplesmente porque a gente ouviu e a gente meramente repete, né? Isso é muito comum de acontecer. Aí tem até uma história muito curiosa que eu li certa vez, não sei aonde, que contava a história de uma moça que estava aprendendo a cozinhar. Aí a mãe dela ensinando ela a fritar um peixe. Aí falou que ela tinha que cortar o peixe no meio e fritar o peixe. Ela perguntou, mas por que eu tenho que cortar o peixe no meio? Dá muito mais trabalho e tal. Ela falou assim, porque eu aprendi assim. Aquilo não foi uma resposta satisfatória para ela. Aí ela resolveu perguntar para a avó, que ensinou para a mãe, né? Por que tinha que fazer o peixe daquela forma que a mãe dela estava dizendo. Aí a avó falou assim, eu não sei. Eu aprendi assim com a minha mãe. Ela foi, a Bisa, né? Ainda estava nas vestes carnais, ela procurou a Bisa para perguntar por que tinha que fazer o peixe daquela forma. Aí a Bisa falou assim, tem que fazer dessa forma? Não. É porque na época que eu fazia peixe na minha casa, a panela que eu tinha, a frigideira era pequena. Então eu tinha que cortar o peixe no meio para que ele pudesse ficar bem feito, porque senão ele sairia cru, né? Então, um exemplo grosseiro, né? Apenas para a gente ilustrar que às vezes a gente aprende determinadas coisas porque alguém aprendeu lá atrás, fez lá atrás e reproduz, e a gente nem questiona por que a gente está reproduzindo aquilo, né? Como aí teve essa moça questionadora agora que descobriu que não precisa cortar o peixe no meio, pode fazer o peixe inteiro, porque a Bisa fazia cortado porque ela não tinha o instrumento necessário, não tinha panela para que pudesse fazer o peixe de forma inteira, né? Então são coisas que a gente precisa questionar, são conceitos, né, que a gente precisa questionar, analisar para ver se eles ainda cabem ou não na atualidade, no momento que a gente está vivenciando, né? Então, coisas que necessitam às vezes ser reconstruídas, porque elas foram construídas baseadas no olhar de outras pessoas, com vivências de outras pessoas, nas panelas de outras pessoas, né? E que muitas vezes não cabe mais, porque hoje nós já temos panelas maiores que cabem o peixe inteiro, né? Cabe até mais de um peixe. Então são esses padrões que a gente precisa questionar e compreender que a sociedade ela é dinâmica, né? E que as coisas precisam ir se atualizando. Como diz Lulu Santos, né? Tudo muda o tempo todo no mundo. Então, ao longo da história das sociedades, a gente vê que nós temos relatos de situações que hoje pra gente é altamente assim, não tem como compreender, incompreensível, né? Que não tem como nós tolerarmos mais nos dias de hoje, né? A gente vê situações de exclusões, né? De mulheres, de negros, de doentes ou deficientes, ou seja, de todos aqueles que fogem àquele padrão de normalidade instituído por um determinado grupo de pessoas, né? Prova disso a gente vai ver um pouco mais na frente, né? De questões também de religiões desumanas, né? Que impingia castigos cruéis, né? Situações cruéis para as pessoas, né? E leis também cruéis, né? Como a gente vai ver daqui a pouco, né? A situação do próprio apedrejamento da mulher adúltera, né? Então, dentre tantas outras questões, que hoje, com o entendimento que nós temos, que a lei é de progresso, que é de evolução, já não cabe mais para nós aceitarmos e vivermos sobre a égide desses conceitos, né? Então, eles precisam ser analisados, eles precisam ser revistos, eles precisam ser reconstruídos, né? Porque a gente acaba reproduzindo, né? Vamos lembrar sempre da história do peixe, reproduzindo coisas que não tem necessidade mais de ser reproduzida, né? Não tem necessidade de cortar o peixe no meio mais, né? Então, esses padrões de entendimento, eles precisam ser repensados, porque eles não cabem mais nos dias de hoje, né? Então, mas quais são os conceitos, os valores, né, os padrões seguros que podem agregar a nossa vida de forma que a gente não tropece, que a gente não caia, né, que a gente pode seguir de forma refletida, né, e que nos encaminhe sempre, né, no bom caminho e para o progresso do nosso espírito mortal. É justamente o padrão do Cristo, né? O padrão de Jesus, aquele ensinamento que ele deixou pra gente. De quê? De amor, de justiça,
de misericórdia, de bondade, de entendimento, de fraternidade, de indulgência, né? De perdão. Porque esses conceitos, estes sim, são atemporais, né? Eles se aplicam à nossa vida em qualquer tempo, em qualquer época. A gente não corre o risco, né, de questionar e ir aos nossos antecedentes e encontrar lá uma situação assim, porque a minha frigideira não dava, né? E esse padrão do Cristo, ele é seguro, ele se aplica, né, de forma satisfatória na nossa vida desde sempre. Só que nós, apesar de conhecermos, não aplicamos. Aí que está, né, a nossa queda, aí que está os nossos insucessos, né? Então, com esses conceitos, com esse padrão, né, que o Cristo nos legou há mais de 2000 anos, né, que nos exemplificou, né, de forma em todas as suas manifestações enquanto passou pela Terra, né, esses realmente, né, nos proporcionará, né, enxergar aquilo que realmente importa. Aí a gente agora volta para a situação, né, do relato lá do começo, né, quando a gente fala da Luana e de tantas outras Luanas e de tantas outras situações que a gente vê de diferentes ao padrão estabelecido, né? O que nos interessa, né? Se a performance dela de gênero se apresenta de forma masculina, de feminina, o que isso influi na nossa vida? O que impacto isso tem na nossa existência, né? Aí a gente para pensar, o que nós sabemos a respeito desse espírito, o que nós sabemos a respeito do planejamento reencarnatório de quem quer que seja, né? Agora, a performance moral, né, que não salta aos olhos, né, de acolhimento, de caridade, de indulgência, de misericórdia, de altruísmo, de amor, que acontece, né, como nesse caso em específico, né, de forma mais velada, que não se destaca aos olhos, isso ninguém se importa, né? A gente prefere muito mais apontar o dedo para aquilo que é considerado fora do padrão estabelecido, né, do que a gente vê o que realmente o padrão do Cristo que está sendo seguido, que está sendo cumprido, né? Então, a gente tem que parar para pensar quais são os nossos conceitos, né? Qual é o entendimento do Cristo que a gente tem, né? Eu sou cristão, mas a gente está lá defendendo, né? Bandido bom é bandido morto e outras tantas coisas, né? Isso foi o padrão que o Cristo nos ensinou, dentre outras tantas coisas, outras tantas situações que nos gritam aos olhos o tempo todo, né? Em pleno 2022. Aí a gente lembra, né? Daquela parábola que fala que nós vemos, né, o cisco no olho do nosso irmão, mas a gente não vê a trave no nosso olho, né? A gente se preocupa muito com o outro e a gente esquece de nós mesmos. Aí nós temos lá no Evangelho de João a passagem, né, da mulher adúltera, da mulher pecadora, né, que todos nós já conhecemos, né, que fala que os escribas, né, e fariseus trouxeram uma mulher que foi surpreendida lá em adultério e pôs no meio do povo e começaram a perguntar ao Cristo. Essa mulher foi surpreendida em adultério, né? Pela lei de Moisés, ela precisa ser apedrejada. Qual que é a sua opinião, né? E o Cristo, então, diante daquela situação, ele se abaixou, começou a escrever no chão, né, com o dedo e tal, e falou assim: aquele dentre vós que não tiverdes pecado, que atire a primeira pedra. Quer dizer, já convidando, né, as pessoas a refletirem no seu interior, né, esquecer um pouco do outro e começar a pensar, né, nele mesmo, nas suas próprias fragilidades, né. Aí João nos traz, né, algo importante que diz: primeiro, os mais velhos se retiraram, né? Supõe-se aqueles mais maduros, né, que já têm condições de fazer uma autoanálise, uma reflexão, né? E depois os demais seguiram e foram junto e ninguém apedrejou a mulher, né? E naquela situação, então, o Cristo perguntou: e aí, mulher, ninguém te condenou? Aí ela: não, Senhor. E ele disse o quê? Também eu não te condeno. Vai, né, e não tornes a pecar.
Isso aqui, essa passagem, acho que todos nós, né, conhecemos, né, já há bastante tempo. Mas no livro Boa Nova, Humberto de Campos nos traz no capítulo 13, cujo título é Pecado e Punição, um complemento belíssimo desse texto de João, né, que nos proporciona, né, cada vez mais ver a grandeza do Cristo ao lidar com essas situações, né? Aí, mais uma vez, a gente recorda de Emmanuel, que diz que Jesus não é uma personalidade a ser adorada, né? Mas é uma verdade a ser vivida. Então, que a gente possa lembrar disso, né? De viver essa verdade do Cristo. Aí, o que Humberto de Campos nos traz? Aí ele fala o seguinte: depois desse momento do diálogo que Jesus falou, vai, não peques mais, né? A infeliz criatura retirou-se experimentando uma sensação nova no espírito. A generosidade do Messias lhe iluminava o coração em claridades vivas que lhe banhavam a alma toda. Mas enquanto a pecadora se retirava, presa de intensa alegria, os poucos discípulos que se encontravam junto do Senhor não conseguiram ocultar a estranheza que lhe causara o seu gesto. Por que não condenara ele aquela mulher da vida censurável aos olhos de todos? Não se tratava de uma adúltera? Nesse interim, João se aproximou e interrogou: Mestre, por que não condenaste a meretriz da vida infame? Jesus fixou no discípulo o olhar calmo e bondoso e redarguiu: quais as razões que aduz em favor dessa condenação? Sabes por que essa pobre mulher se prostituiu? Terá sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou na vida? Quer dizer, Jesus já começa aí, né, fazendo esse convite, né? Qual o conhecimento de causa que você tem a respeito dessa criatura, né? Convite à empatia, né? Vamos refletir, se coloca no lugar dela, o que você sabe? Você sabe das durezas da vida que ela passou? Ignoras o vulto das necessidades, das tentações que a fizeram sucumbir a meio do caminho. Não sabe quantas vezes tem sido ela objeto do escárnio dos pais, dos filhos, dos irmãos das mulheres mais felizes. Não seria justo agravar-lhe o padecimento infernais da consciência pesarosa sem rumo. Aí a gente vê, né, os padrões, né? Quando todo mundo questionou, mas por que não permitiu o apedrejamento? Por que não condenou? Por que não censurou? Né? Esses padrões, esses conceitos que são efêmeros, que são passageiros e que para dado momento da sociedade se aplica, mas para outro não. Né? A gente consegue conceber hoje essa possibilidade de uma mulher ser trazida, ou qualquer pessoa que seja, para um meio da praça e ser apedrejada por um equívoco que cometeu? Né? Então, são padrões que a gente tem que parar para refletir, né? E continua. Entretanto, exclamou João, defendendo os princípios da lei antiga, ela pecou e faz jus à punição. Não está escrito que os homens pagarão centil por centil os seus próprios erros? O mestre sorriu, sem perturbar, e esclareceu: ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Quem estará irrepreensível na face da terra? Há sacerdotes na lei, magistrados e filósofos que se prostituíram suas almas por mais baixo preço. É atemporal ou não é, gente? Contudo, ainda não lhes vi os acusadores. A hipocrisia costuma campear impune enquanto se atira pedras aos sofrimentos. João, o mundo está cheio de túmulos caiados. Deus, porém, é o Pai de bondade infinita que aguarda os filhos pródigos em sua casa. Poder-se-ia desejar para pecador humilde tormento maior do que aquele a que ela própria se condenou por tempo indeterminado? Quantas vezes lhe tem faltado pão à boca faminta ou a manifestação de carinho sincero à alma angustiada? Raras dores no mundo serão idênticas às agonias de suas noites silenciosas e tristes. Esse é o seu doloroso inferno,
sua aflitiva condenação, é que em todos os planos da vida, o Instituto da Justiça Divina funciona naturalmente com seus princípios e compensações, né? Aí, mais uma vez, aquilo que grita aos olhos, que foge o padrão estabelecido por um determinado grupo, né? No caso aqui, essa mulher que foi pega em adultério, né? Aí grita aos olhos esse adultério material, né? Mas e o adultério moral, que tantos fazem, né? Como o próprio o texto nos retrata, né? Os sacerdotes, os magistrados e outros tantos, se for trazermos para o nosso dia de hoje, esse adultério moral que se faz, né? A gente vê a condenação com o mesmo peso, a gente vê os olhos se voltarem, né? Aquele que tira o alimento da boca, aquele que retira direitos, aquele que desvia dinheiro da saúde, que desvia dinheiro da merenda, né? E de obras, tantas outras. A gente vê esse olhar tão encolerizado das pessoas, né? Com o mesmo peso que a gente vê para outras situações da vida, né? Então, 2 pesos, 2 medidas, é assim que funciona. Esse é o ensinamento que o Cristo nos legou, né? Então, aí o Cristo fala, por que eu vou, né, pisar em cima, vou condenar essa criatura, se a condenação maior ela já traz na sua própria consciência, porque esse sim, né, é o juiz mais implacável que nós temos, né, que um dia essa consciência vai se despertar de todos os equívocos que a gente comete, né, seja nessa oportunidade na carne, ou seja, enquanto estivermos na erraticidade, né, e quando essa consciência desperta, esse é um juiz que fica ali martelando na sua cabeça, te condenando, né? E fazendo com que você sofra cada vez mais aquelas situações de equívocos, até que você se arrependa profundamente, que você rogue por auxílio, né? E que esse auxílio chegue e você possa se transformar, que você possa compensar de alguma forma os equívocos, né? Cada ser traz consigo a fagulha sagrada do Criador, e erige dentro de si o santuário da sua presença ou a muralha sombria da negação. Mas só a luz e o bem são eternos. E um dia todos os redutos do mal cairão para que Deus resplandeça no espírito de seus filhos. Não é para ensinar outra coisa que está escrito na lei. Vós sois deuses. Aí, às vezes a gente pega isso aqui ao pé da letra, né? Sou Deus, né? Deixa eu julgar, porque quem pode julgar é Deus, então já que eu sou Deus também, vou julgar, né? Porventura não sabeis que a herança de um pai se divide entre os filhos em partes iguais? As criaturas transviadas são as que não souberam entrar na posse do seu quinhão divino, permutando-o pelas satisfações dos seus caprichos, no desregramento, nos abusos, na idolatria ou no crime, pagando alto preço pelas suas decisões voluntárias. Examinada a situação por este prisma, temos de reconhecer no mundo uma vasta escola de regeneração, onde todas as criaturas se reabilitam da traição aos seus próprios deveres. Então, o amor de Deus, a benevolência, ele está para com todos, né? Uns escolhem um determinado caminho, outro, mas o dia chegará em que todos se convergirão para o mesmo ponto, para esse entendimento da luz e do amor de Deus, né? Aí vem um trecho muito interessante que fala: a terra, portanto, pode ser tida como um grande hospital, onde o pecado é a doença de todos, né? Então, vem trazendo para a gente aqui que a terra, enquanto um mundo, né, de provas e de expiações, né, ele está destinado a quem? A nós, espíritos imperfeitos, que cada um possui o que? A sua fragilidade, a sua dificuldade moral, né? E aí nós estamos aqui justamente para passar por provas, passar por expiações, para que possamos detectar em nós, identificar em nós essas fragilidades, né? Porque é um hospital e para que possamos tratar dessa nossa doença moral, dessas nossas dificuldades, né? E não está aqui apontando as vulnerabilidades, as fragilidades dos outros, né? Porque cada um com as suas fragilidades. A minha fragilidade é em um ponto, a fragilidade do outro é no outro. Aí, por ele ter uma fragilidade diferente da minha, eu tenho o direito de apontar a fragilidade do outro, né? O Evangelho, no entanto, traz ao homem enfermo o remédio eficaz para que todas as estradas se transformem em um suave caminho de redenção.
né? Então, se a gente seguir esse farol, essa luz que ilumina os nossos caminhos, né, que é o Evangelho, a gente vai trazer esse remédio para as nossas dificuldades, né? E a gente vai transformar a nossa caminhada numa caminhada de sucesso, né? Porque a gente não vai estar preocupado apontando as dificuldades do outro, a gente vai estar buscando reconhecer as nossas próprias dificuldades e buscando vencê-las, né? E concluindo o texto, ele diz: e é por isso que não condeno o pecador para afastar o pecado. Em todas as situações, prefiro acreditar sempre no bem. Quando observares, João, os seres mais tristes e miseráveis, arrastando-se numa noite pesada de sombra e desolação, lembra-te da semente grosseira que encerra um germe divino e que um dia se elevará no seio da terra para o beijo da luz do sol. Ou seja, as dificuldades fazem parte do processo de despertamento, de consciência, né, das nossas próprias fragilidades. Porque a semente, ela fica onde? Dentro, em completa escuridão, né? Abaixo da terra, até que ela possa o quê? Germinar em busca da luz, em busca do crescimento, em busca da floração e da frutificação. Então, eu achei muito lindo esse trecho final, né, do texto, que diz isso. Toda vez que você vê um miserável, alguém se arrastando nas noites pesadas, das dificuldades, das desolações, lembre-se que a semente grosseira que encerra um germe divino, ela está lá, no seio da terra, até que um dia ela vai brotar para beijar a luz do sol. E nós também, com as nossas dificuldades, né, um dia conseguiremos sair delas, né, para beijar a luz do amor, a luz do ensinamento de Deus, né, e a luz do Cristo. Então, a gente, desde o início da nossa conversa de hoje, a gente está falando muito, né, o nosso tema, né, Bem-aventurados os misericordiosos, mas a gente está vendo muito a questão da indulgência, né? E o que é essa indulgência? A indulgência é justamente essa capacidade de compreender os erros cometidos pelo outro, né? Das fraquezas que o outro tem, mas não esquecendo que nós também temos nossas próprias fragilidades e imperfeições morais, né? Então, a indulgência, ela é um convite para que nós possamos, né, nos autoconhecer, diagnosticar em nós primeiro as nossas fragilidades. Uma vez diagnosticada em nós as nossas fragilidades, e se nós somos humanos e estamos na Terra assim como todos os outros, a gente pode entender que o outro também tem fragilidades, que podem ser não idênticas às nossas, que serão outras, mas isso não nos dá o direito de apontar a ele, porque da mesma forma que nós estamos apontando, ele pode também apontar as nossas, que são diferentes das deles, né? Então, quando a gente fala lá mecanicamente no Pai Nosso, perdoa, né, as nossas ofensas como nós perdoamos ao outro, será que a gente realmente perdoa o outro? Né? Se fosse falar assim, Jesus, tenha misericórdia das minhas fragilidades, assim como eu tenho do outro, mas eu não tenho misericórdia da fragilidade do outro, porque eu aponto a fragilidade do outro, a dificuldade que o outro tem a vencer. Então, a indulgência justamente é esse convite para nós nos autoconhecermos, né? Entender que nós somos frágeis em muitos pontos e que o outro também é frágil em outros pontos. E não nos cabe, nós não temos o direito, né, de apontar essa fragilidade no outro, né? E, inclusive, no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem um trecho no capítulo 10 que diz que o interessante, né, é que se nós pudéssemos sair de dentro de nós, né, nos transformarmos em uma outra pessoa, né, nos espelharmos, vamos dizer assim, e olhar para nós, para o nosso primeiro eu, e pensar, né, e nos perguntarmos o que eu pensaria, né, o que eu penso, qual é a minha opinião a respeito da conduta que esse outro eu, né, está fazendo. Você sair de você, ir para fora e refletir. Será que você vai apontar com o mesmo dedo, com a mesma força, ao identificar as fragilidades, as suas próprias fragilidades? É o outro, essa questão de espelhamento também, né? O outro tem as suas fragilidades, eu tenho a minha, e não nos cabe, né, julgar, nem apontar e nem condenar, né? É uma reflexão, é um trabalho que a gente precisa fazer, né? A indulgência, a gente viu que é uma virtude, não julgamento é uma virtude, né? Porque virtude é algo, né, que alcança plenamente os espíritos superiores. A gente não via Jesus julgando ninguém, a gente não via Chico Xavier julgando ninguém,
e tantos outros espíritos superiores, né, de elevação moral que caminharam pela Terra, a gente não vê julgando, mas a gente, como imperfeito que é, a gente julga. Mas se a gente busca o crescimento, o progresso e um dia alcançar a perfeição, é um trabalho diário que nós precisamos fazer, né, de estar domando essas imperfeições, né, esses vícios, né, que nós ainda temos e transformá-los em virtudes. Né? O convite às virtudes é o tempo todo foi o que o Cristo nos deixou. Convite a desenvolvermos virtudes. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 16, fala assim: Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas qual bem pouco fazem uso. A indulgência não vê os defeitos do outro, ou se vê, evita falar deles e divulgá-los. A indulgência jamais se ocupa com o mal de outrem. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem os vossos irmãos? Quando só terei de olhar de severos sobre a vós mesmos. Aí a gente lembra lá do Padre Fábio, quando ele começou, numa das reflexões dele, que ele fala: não cabe julgamento nenhum do lado de lá, cabe aqui, né? O julgamento, aspas, que não é julgamento, é autoanálise e autoconhecimento, né? São das nossas próprias fragilidades no intuito de fazer o quê? De buscar saná-las, né? De buscar fortificar essas fragilidades e nos transformar nesses aspectos que precisam ser transformados. É fácil? Mas é um trabalho constante, né? Que nós precisamos desenvolver. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, com a indulgência que houverdes usado para com os outros. Né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque esses receberão a misericórdia. Né? Então, se nós agimos com indulgência, né, para com o outro, consequentemente, nós também receberemos, né, a indulgência das nossas fragilidades. E para concluir, nós vamos a um texto do livro Jesus no Lar, Neio Lúcio, né, um livro de Chico Xavier, né, pelo espírito de Neio Lúcio, Jesus no Lar. O título é O Problema Difícil. Entre os comentários da noite, um dos companheiros mostrou-se interessado em conhecer a questão mais difícil de resolver no serviço referente à procura da luz divina. Qual que é o serviço mais difícil na procura da luz divina, né? Em que setor da luta espiritual se colocaria o mais complicado problema? Depois de assinalar várias considerações ao redor do assunto, o mestre fixou no semblante uma atitude profundamente compreensiva e contou. Um grande sábio possuía 3 filhos, jovens inteligentes e consagrados à sabedoria. Certa manhã, eles altercaram o propósito do obstáculo mais difícil a vencer no caminho da vida. No auge da discussão, prevendo talvez consequências desagradáveis, o genitor benevolente, chamando-os a si, e confiou-lhes curiosa tarefa. Iriam os 3 ao palácio do príncipe governante, conduzindo algumas dádivas que muito lhes honraria o espírito de cordialidade e gentileza. O primeiro seria o portador de rico vaso de argila preciosa. O segundo levaria uma corça rara. E o terceiro transportaria um bolo primoroso da família. O trio fraterno recebeu a missão com entusiasmo, na promessa do serviço, para a pequena viagem de 3 milhas. No entanto, a meio do caminho, principiaram a discutir. O depositário do vaso não concordou com a maneira pelo qual o irmão puxava a corça delicada, e o responsável pelo animal dava instrução ao carregador do bolo a fim de que não tropeçasse, perdendo o manjar.
este último aconselhava o portador do vaso valioso para que não caísse. O pequeno séquito seguia a estrada fora, dificilmente, portanto, cada viajor permanecia atento à sua obrigação, que dizia respeito, ficava atento à obrigação que dizia respeito aos outros, através de observações acaloradas e incessantes. Em dado momento, o irmão que conduzia o animalzinho, ouvida a própria tarefa, a fim de consertar a posição da peça de argila no braço do companheiro, e o vaso, premido pelas inquietações de ambos, escorrega de súbito para espatifar-se no cascalho poeirento. Com o choque, o distraído orientador da corça, perdendo o governo do animal, que foge espantado, abrigando-se em floresta próxima. O carregador do bolo avança para assustar-lhe a fuga, internando-se pelo mato adentro, e o conteúdo da prateada bandeja se perde totalmente no chão. Desapontados e irritadiços, os 3 rapazes tornam a presença paterna, apresentando cada qual a sua queixa e a sua derrota. O sábio, porém, sorriu e explicou-lhes: aproveitem o ensinamento da estrada. Se cada um de vocês estivesse vigilante na própria tarefa, não colheria as sombras do fracasso. O mais intricado problema do mundo, meus filhos, é o de cada homem cuidar dos próprios negócios, sem intrometer-se nas atividades alheias. Enquanto cogitamos de responsabilidades que competem aos outros, as nossas viverão esquecidas. Jesus calou-se, pensativo, e uma prece de amor e recolhimento completou a lição. Então, meus amigos, que possamos voltar mais o nosso olhar justamente em busca de identificar as nossas fragilidades. E vamos deixar que os outros cuidem das suas fragilidades também, E uma vez identificadas, que a gente possa fortalecer, que a gente possa vencer as nossas próprias dificuldades. E como dizia Chico Xavier, aos outros eu dou o direito de ser como são. A mim eu dou o dever de ser cada dia melhor. Então eu acho que essa é a nossa reflexão dessa manhã de hoje. E vamos agradecer a Deus, pela oportunidade de estarmos aqui refletindo, e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia a indulgência, a busca, das nossas fragilidades e a busca também de vencê-las, Então, quem se sentir confortável, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos conectar com Deus, com a espiritualidade amiga. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre e amigo, companheiro de todas as horas, aqui estamos, Senhor, agradecidos pelo seu conforto, pelo seu consolo, pela sua proteção, pela mensagem deixada por vós, Senhor, ao longo de tantos anos, e que ainda somos incapazes de compreendê-la, e quando a buscamos, ainda não conseguimos colocá-la em prática. Que possamos nos fortalecer, vencer as nossas más inclinações, identificar as nossas fragilidades e buscarmos sermos pessoas melhores. Não melhores que os outros, mas melhores do que nós fomos no dia de ontem. Rogamos a vós também, Senhor, nessa oportunidade que estamos aqui reunidos em um só pensamento, que interceda pelo nosso planeta, que vem passando ao longo desses 2 anos por tantas provações, que possa levar aos corações ainda endurecidos, corações ainda que não compreenderam a gravidade da situação pela qual nós estamos passando, que possam se disciplinar, Senhor, que possam entender de fato tudo que está acontecendo, que possa se preservar no intuito de preservar o seu irmão, de preservar o semelhante, de preservar as equipes médicas que estão há tanto tempo trabalhando incansavelmente, combatendo esse vírus que vem dizimando tantos dos nossos irmãos. Fortaleça, Senhor, todos aqueles que estão passando por provações das mais variadas.
fortaleça as equipes médicas, as equipes de saúde, que estão incansáveis, né, trabalhando ao longo de tanto tempo, e dê um entendimento e toca os corações, né, que possamos, Senhor, compreender que o Senhor dá inteligência, que o Senhor dá o amparo, que dá todos os mecanismos para que nós possamos desenvolver a ciência, que possamos desenvolver medicações, que possamos desenvolver imunizantes e que possamos confiar, Senhor, nos propósitos, que possamos dissipar essas trevas da ignorância, que possamos permitir que a luz alcance todos os cantos do planeta, que os espíritos amigos nos fortaleçam, nos amparem, nos protejam e leve, Senhor, o conforto e o bálsamo a todos aqueles que necessitam neste momento. Que a nossa semana possa ser abençoada e que possamos, Senhor, vibrar sempre amor e vibrar sempre luz. Que esse é o nosso propósito, uma vez que somos seguidores de vós. Fique conosco, Pai. Nos abençoe e nos proteja. Não só hoje, mas agora e por todo sempre. Que assim possa ser. Amigos queridos, então é isso. Fiquem na paz, né? Que Jesus nos abençoe. E até uma próxima oportunidade.